Queridos irmãos, muito bom dia. Que a preciosa paz do Senhor esteja na sua vida. Senti no meu coração de gravar algumas mensagens sobre o Apocalipse. Estamos em um tempo onde precisamos aplicar o nosso coração na revelação da palavra de Deus. O livro do Apocalipse é a revelação. E vemos a preciosa revelação que Deus deu a Jesus Cristo. E Jesus Cristo passou ao seu anjo, e o anjo passou a João. E João deixou para nós a preciosa revelação do Apocalipse. O capítulo 1 do livro do Apocalipse fala sobre a pessoa preciosa e pura. A capacidade, a dignidade da pessoa do Senhor Jesus Cristo. João teve um vislumbre, foi mostrado para ele o seu Senhor glorificado. Capítulo 2 e 3 fala sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, 7 igrejas da Ásia Menor. A igreja histórica e a igreja profética. A igreja histórica são as igrejas que estão no livro do Apocalipse. Não é minha praia entrar na história, mesmo porque eu não entendo nada de história. Mas vemos que a igreja do Senhor Jesus é representada por 7 igrejas. Capítulo 2 e 3 fala sobre o tempo da graça, a qual esta igreja estaria dentro desse tempo. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, e a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia. E nós estamos dentro desse tempo, já estamos no fim do tempo. No fim do tempo da graça. E nesse tempo final que estamos é o tempo da última igreja. E a última igreja é a igreja de Laodiceia. É a igreja morna, a igreja que não se converteu. Jesus Cristo deixou conselhos para esta igreja, mas ela não acatou os conselhos dele. Olha o que diz. Escreve ao anjo que está em Laodiceia, ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Esta pessoa é o Senhor Jesus Cristo. E ele disse, eu sei as tuas obras, e nem és frio nem quente. Tomara foras frio ou quente. Assim porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Está muito claro que a igreja de Laodiceia não será arrebatada. Ela vai passar pela grande tribulação. Só que dentro da igreja de Laodiceia tem um remanescente, que é a igreja de Filadélfia, a igreja fiel. Esta igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Porque está escrito sobre ela: tendo pouca força, guardaste a palavra da minha paciência e não negaste o meu nome. Apocalipse 3 e 10, se não me falha a memória. Para ela também está escrito lá, o livro de Romanos 8. Leia lá. Mas o que quero meditar é o seguinte. A sequência do livro do Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 6, está totalmente em ordem. Do capítulo 1 ao capítulo 4 fala sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo e a sua igreja. E o capítulo 4 fala sobre o arrebatamento da igreja.
Do capítulo 4 ao capítulo 18 não se fala da igreja mais no Apocalipse, porque ela está na glória arrebatada. Vamos ver a sequência. Capítulo 1 fala sobre a pessoa do Senhor Jesus. Capítulo 2 e 3 fala da sua igreja. Capítulo 4 fala da retirada da igreja da terra, é um símbolo. Quando João disse, ouvi uma voz, e a voz me dizia, sobe aqui. Imediatamente ele subiu. O arrebatamento de João é uma tipologia, um símbolo do arrebatamento da igreja. Mas eu quero meditar mesmo no capítulo 5 e 6. Capítulos 5 e 6 é praticamente um só. É como uma moeda, dois lados. O capítulo 5 é 7 anos para a igreja na glória de Deus. O capítulo 6 é 7 anos para Israel e o mundo aqui na terra. A igreja estará na glória com o Senhor Jesus. Porque está escrito aqui, eu quero ler para vocês. Eu vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, com 7 selos. João, quando chegou nos céus, ele viu coisas maravilhosas e ele começou a relatar. E entre os seus relatos, ele relata exatamente isso aqui. Eu vi na destra do que estava sentado um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Esse livro é exatamente o livro do capítulo 6 do Apocalipse. Eu vi um anjo forte bradando com grande voz, dizendo, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu, João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. João chorava, parece que decepcionado, porque teria que aparecer alguém com capacidade e dignidade para pegar aquele livro, para abrir aquele livro. João analisava que não tinha ninguém com esse merecimento. O Senhor Jesus Cristo, quando estava com seus discípulos, João era um dos principais, mas nesse momento parece que João se esqueceu dele, da dignidade dele, da pureza dele, da ressurreição dele. Parece que João se esqueceu. E João disse aqui, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E me disse um dos anciões, não chore, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá, o que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Olhei, e eis que estava no meio do trono, dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto. Quando João olhou para aquele trono, ele vê um cordeiro, mas o anjo disse, aliás, o ancião disse, não temas, eis aqui o leão da tribo de Judá. E quando João olhou, João não viu um leão, ele viu um cordeiro, como havendo sido morto. Nesse momento, João estava vendo a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a sua parte humilde, simples, que João conhecia muito bem quando estava com ele aqui na terra. Mas o leão seria revelado, porque Jesus Cristo tem esses 2 lados preciosos. Ou melhor, 4 lados preciosos.
Porque quando João chega nos céus, João depara com um grande trono. E nesse trono tinha um assentado sobre esse trono. E o que estava posto, e um que estava sentado, era na semelhança à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Era mistério. E João passa a conhecer os quatro lados de Jesus Cristo. Porque os 4 animais que estavam diante do trono, os 4 poderosos animais, que cada um tinha 6 asas, com 2 voava, com 2 cobria a sua cabeça, com 2 cobria os pés. Cada um desses animais representava a pessoa preciosa e pura do Senhor Jesus. O animal tinha rosto de homem. Era símbolo da humanidade de Jesus Cristo aqui na terra. O outro animal, rosto de cordeiro, símbolo da humildade da pessoa do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. O outro animal, rosto de águia, tipificava a divindade que estava sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele estava aqui na terra, mas ele era igual aos seres humanos, igual aos seus discípulos, mas ele é divino. Ninguém falou como ele, ninguém operou como ele. Ninguém operou milagres e maravilhas como o Senhor Jesus Cristo. E ele, para curar, para operar milagre, não precisava orar. Simplesmente ele falava e as coisas aconteciam. Ele orava sim, mas para deixar exemplo para os seus discípulos. E o outro lado, o lado rosto de leão. Esse mistério sobre o rosto de leão ainda não foi revelado, mas será revelado 7 anos depois do arrebatamento da igreja, em sua segunda vinda. Porque em sua primeira vinda ele veio como um cordeiro, mas em sua segunda vinda ele vem como um leão, feroz, nervoso, o leão da tribo de Judá. João já viu a pessoa preciosa do Senhor Jesus Cristo sendo representado diante do trono de Deus, mas ele não entendia. E ele viu também a representação dos santos do Velho e do Novo Testamento, através dos 24 anciões. Acredito que ali eram pessoas, não eram anjos. E vemos aqui: e olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, e dos anciões, um cordeiro como havendo sido morto. E tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre a terra. Jesus Cristo tem em si a presciência de Deus. Os 7 Espíritos aqui, acredito que sejam as 7 qualidades do Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo. Nada foge da pessoa do Senhor Jesus Cristo, dos seus olhos. A sua palavra é pura e poderosa e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos seres humanos. Por isso, nenhum ser humano consegue fugir da palavra de Deus. Não consegue fugir. Se estamos em obediência, estamos na palavra. Se estamos em desobediência, estamos na palavra. Por isso, há pagamento para todos os seres humanos.
no fim da vida. O dom gratuito para aquele que crê na palavra é a vida eterna. Mas o salário do pecado é a morte, é juízo. E Deus tem vida a quem quiser, a quem crer nele. E tem juízo a quem rechaçar, a quem não crer, a quem não aceitar, não acreditar na sua palavra. Os seres humanos estão tendo tempo para acreditar na palavra de Deus. Enquanto estamos no dia chamado hoje, no momento chamado agora, é tempo de nos voltarmos para Deus. A pregação da sua palavra está espalhada no mundo todo praticamente. O ser humano deve ouvir e obedecer a palavra de Deus, porque está escrito: "Ide por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Aquele que acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado." Vemos então aqui pela palavra de Deus: "E veio e tomou o livro da destra daquele que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciões, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo eles harpas e salvas cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homem de todas as nações, tribos, povos e línguas. E para Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra." Que maravilha ver diante dos olhos. João teve este privilégio de descortinar as maravilhas de Deus diante dele. É claro que ele não entendia tudo o que estava vendo, mas ele alegrou extremamente diante de Deus, certamente. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, dos anciões, e o número deles era milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz dizia: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. Ele estava vendo a coroação do seu Senhor e amigo aqui na terra. Ele estava vendo exatamente o momento da coroação, da glorificação do Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz no 13. E ouvi toda criatura que está nos céus e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nele há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro: seja dadas ações de graças, honra, glória, poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém, eles confirmavam. E os 24 anciões prostraram-se diante dele, prostraram-se e adoraram o que vive para todo sempre. Jesus Cristo, assim que ressuscitou aqui na terra, antes de ir para a glória, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Isso foi confirmado quando ele chegou nos céus. Louvado o nome do Senhor. João estava vendo essas maravilhas. É exatamente o que a igreja vai presenciar lá. Maravilhas preciosas que a igreja vai presenciar quando chegar na glória de Deus. Agora vemos o desenrolar do que vai acontecer aqui na terra. Apocalipse capítulo 6, olha o que diz. E havendo o cordeiro aberto, havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia, como voz de trombeta, aliás, como voz de trovão: vem e vê. E olhei,
E eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. João estava vendo exatamente no momento em que o anticristo estava aqui na terra em uma reunião poderosa, recebendo a autonomia, a permissão para tomar as rédeas do mundo todo. E isso vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Não imediatamente, dias depois ou meses depois, porque vai haver uma reunião de emergência, de urgência. Já está profetizado no livro do Apocalipse, capítulo 17, versículo 12, que vai haver uma reunião. Os Illuminati certamente convocará os presidentes do mundo todo para esta reunião. E nessa reunião será escolhido 10 homens, 10 reis, aliás, 10 presidentes. E junto com os presidentes vai ser apontado o homem do pecado, o iníquo, a besta, o anticristo. E ele será vitorioso e para vencer. Mas a Bíblia não diz que ele será vencedor. Quando se fala em cavalo branco, se fala em um tempo de força e de paz. Os primeiros 3 anos que o anticristo vai dominar praticamente o mundo todo, vai ser 3 anos e meio de uma falsa paz, de poder religioso, de poder político. Mas logo estourará uma guerra, a guerra de Gog e Magog. Nações, poucas nações, vão se levantar contra Israel. É cumprimento do Salmo 2, do Salmo 83. É cumprimento. Rússia, Síria, Líbano, Turquia, Irã, poucas nações se levantarão. A Bíblia diz que a Palestina será varrida do mapa. Acredito que nesta guerra a Palestina será varrida, porque o próprio Deus vai abater os soldados desta guerra no deserto de Israel. Ezequiel 38, Ezequiel 39. Ali diz que os judeus levarão um período de 7 meses enterrando cadáveres. E levarão um período de 7 anos usufruindo os utensílios de guerra deixados por essas nações. E aqui na terra, nesse tempo, descerá, acredito que dos céus, 2 oliveiras, 2 testemunhas. Não afirmo, eu acredito que é Moisés e Elias que serão os pregadores para Israel. Durante os primeiros 3 anos e meio, eles profetizarão para os judeus, colocando as coisas em ordem. Mas no final dos 3 anos e meio, a besta que sobe do abismo vai batalhar contra ele e vai matar eles. Apocalipse 11. E não vão permitir que sejam enterrados, simplesmente colocarão seus corpos na praça central e ficará ali expostos durante 3 dias. E o mundo estará festejando porque eles estavam atormentando, em especial Jerusalém, com as suas profecias, com os seus sinais. A Bíblia diz que no fim desses 3 dias, o Espírito de vida entrará neles e eles serão levados aos céus. E nesse exato momento, um terremoto abaterá a cidade, praticamente 7 mil pessoas morrerão nesse terremoto. Está escrito na palavra de Deus
E acredito que no começo dos 3 anos e meio também serão assinalados 144 mil judeus solteiros e serão projetados por Deus ao mundo para pregar o evangelho do reino. Porque Jesus, quando estava aqui, ele estava tratando com os judeus e pregando o evangelho do reino aos judeus. Em uma determinada ocasião, ele chegou a dizer: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Deus, através da sua palavra, sempre chamou os seres humanos ao arrependimento. No Velho Testamento, através dos juízes e profetas. No Novo Testamento, através dos seus discípulos e através do seu Filho. Através dos pregadores da igreja, durante 2000 anos. E boa parte do mundo continua rebelde, alheio às coisas de Deus. O Evangelho da Graça começou a ser pregado pelos discípulos depois da ressurreição de Jesus Cristo. Mas eles eram indoutos ainda sobre o Evangelho da Graça. Precisou então Jesus Cristo ter um encontro com Saulo de Tarso e prepará-lo e projetá-lo para pregar o Evangelho da Graça à igreja e a todos os gentios e aos judeus na terra. Paulo operou em nome de Jesus Cristo maravilhosamente. O Evangelho foi propagado naquele mundo daquela época. E até hoje o Evangelho de Paulo, que o Senhor Jesus entregou a Paulo, está sendo pregado no mundo todo. Mas assim que a igreja for arrebatada, Jesus voltará a tratar com o povo judeu, pregando o Evangelho do Reino através das 2 testemunhas e pregando o Evangelho do Reino através das 144 mil testemunhas que estarão na terra. Veja uma coisa, os 144 mil, durante 7 anos, estarão pregando a palavra de Deus e vão ser blindados, protegidos por Deus. Parece até que o Salmo 91 é exclusivamente para eles, quando diz lá: nenhum mal nem praga alguma chegará à tua tenda, e diz lá: 10.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Eles estarão num tempo terrível aqui, mas não serão atingidos, porque aos milhões de seres humanos irão morrer nesse tempo, e eles estarão de pé, 144 mil judeus. E junto com eles, muitos que acreditaram em sua mensagem, serão também guardados por Deus. Eu vou parar porque o tempo não dá, para o vídeo não ficar muito longo. Mas, capítulo 6 do Apocalipse fala-se de 7 selos. É o começo das atrocidades para o mundo. Fala-se de 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 21 juízos que se aplacará sobre o mundo. A igreja não estará aqui, a igreja sumiu. Desde o capítulo 4 até o capítulo 18, a igreja estará nos céus, livre dessas coisas. Querido irmão, querida irmã, continue firme na presença de Deus, defendendo a preciosa palavra de Deus, sendo testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Nós que conhecemos o Evangelho de Cristo e aceitamos a Jesus, temos em nós o dever de testemunhar dele, de falar dele, de pregar o Evangelho, de pregar a sua palavra. Não o Evangelho do Reino, mas o Evangelho da Graça. Porque estamos no tempo final. Queridos, Deus vos abençoe a todos vocês que estão inscritos no canal A Voz do Atalaia. Convido a você que não se inscreveu, se inscreva neste canal. Dê um like. Compartilhe as mensagens anunciadas no canal A Voz do Atalaia.
Graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo seja sobre você e sobre toda a sua família. Deus os abençoe.